e sejam muito bem-vindos a esta que já é a 16ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 16ª live decorre então numa semana em que se assinou o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, no passado dia 4 de fevereiro, e contará com a presença de um excelso colega de batalha e terá uma ponte exatamente com este assunto. Já perceberão melhor esta ideia. O Nuno Gonçalves é então um livrólico assumido há 30 anos, tal como eu, decidiu enverdar pelo caminho da medicina. No entanto, nunca abandonou as letras, retomou os hábitos de leitura, dinamizou um blog de crítica literária e aventurou-se no mundo da escrita de ficção, tendo alcançado o prémio António Macedo em 2022 com o seu primeiro romance, O Pacto, editado pelo grupo editorial Divergência em 2023. Sem mais delongas, e porque é para ouvir que aqui estamos, vou adicionar então o Nuno à conversa. Estás-me a ouvir? Estou Ok, a ouvir bem. pronto. Então já está. É, pá. Olha, antes de mais, eu gostava de agradecer o facto de teres aceito este reto e espero que não seja nenhuma terapia de choque. Eh, eu, para dar aqui o pontapé de saída, depois já te dou a palavra para dizeres aquilo que entenderes sobre o livro. Eh, e depois já vamos então às perguntas, mas eu vou ler apenas aqui um excerto que eu aqui separei, que é exatamente do livro. Carregamos pela vida as marcas das nossas decisões. A maior parte delas marca-nos apenas as memórias, que, quando acedidas, muitas vezes de forma involuntária, abatem-se sobre nós, agrilhoadas ao peso insustentável daquilo que já não poderemos mudar. Outras marcam-nos a alma, pois associam-se à perda de quem era importante para nós e que levou consigo um pedaço que nunca será substituído. Outras ainda marcam-nos o corpo, cicatrizes de momentos irrefletidos, fígados empedernidos pelos sucessivos abusos, artérias entupidas prestes a encerrarem-se a qualquer momento. Eu acho que aqui quase que já aludes aqui há um bocadinho à nossa prática, não é? É verdade, é verdade. É a prática e a vida também, não é? A gente também carrega as nossas próprias mazelas. Exatamente, exatamente. Olha, antes de mais, gostava de dar a palavra para também te pronunciares um pouco sobre este teu primeiro livro, O Pacto. Não sei se queres já fazer assim algum mote, deixar algumas palavras. Sim, olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Desculpem a dificuldade em ligar-me. Em relação à terapia de choque, isto é porque eu ainda não estou habituado a falar assim em direto, mas talvez me vá habituado com o tempo. Ainda estou mais à vontade na medicina do que nestas coisas. Eh, Pois é, em relação ao livro, é uma grande aventura, mas que também já me dá muitas alegrias. O facto de ele estar cá fora, é, pô, posso confessar orgulho, não é? Acho que é um dos pecados capitais, mas ainda me faltam os outros seis. Não deve ser por aí. E realmente, a minha ideia não seria escrever um livro sobre medicina, mas depois ter a ideia. Eu vou partilhar um bocadinho então do conceito do livro, né? O nosso personagem principal é um médico e que tem o poder de curar qualquer doença, mas cada vez que cura alguém tem de matar outra pessoa. Pronto, eu tive primeiro a ideia de cada vez que curas alguém tens que matar outra pessoa. O facto de ele ser médico é só porque me dá jeito, porque assim fica com pessoas para curar mais à mão. E também acho que é mais interessante para o conflito. Ele vê-se enfrentado com o conflito todos os dias e não tem forma de fugir a ele. Por isso acho que fui mauzinho com o personagem principal, mas foi mais útil para mim. Olha, e a primeira pergunta é exatamente por isso, não é? É porquê um protagonista oncologista pediátrico, tendo em conta essas características que agora mencionaste?
Depois, para além dele ter que curar pessoas, ele tem que ver crianças com cancro. Por isso que de espécie do monstro é que não pensaria em curar as crianças. Ahm, e também é porque é uma área que me custa enfrentar. Eu sou oftalmologista, felizmente Acho que fui mal. não vejo crianças com cancro frequentemente, apesar de nós também termos os nossos e algumas crianças também. Por isso é uma forma da gente enfrentar as nossas dificuldades. Mas mais uma vez também deu jeito para a história. E como eu queria explorar um bocadinho as questões filosóficas essas questões das decisões, não é? Quem vive e quem morre, se tivesse esse poder de decidir. E pronto, como sempre, quando podemos usamos crianças, não é? Olha, São mais disponíveis. eu posso partilhar desde já, eu tive estágio em Oncologia Pediátrica, faz parte da nossa formação, portanto, eu consegui me relacionar um bocadinho com estes dilemas pelos quais ele passa. E depois é também engraçado uma coisa, que a maioria do nosso povo, não é? Quase que nos dá aquele estatuto de Deus, não é? E no fundo, esta personagem que tu criaste com este poder também é como se fosse um pouco um Deus, Uhum. não é? Eh, Pôr e tirar a vida é algo que não está do mero mortal, não é? Sim. Isso é verdade. A gente às vezes nós às vezes somos confrontados com essa coisa do você que é o doutor, você tem de resolver, quando grande parte da medicina é um encolher de ombros, é um lamento imenso, não consigo fazer mais. A grande parte do nosso trabalho acaba por ser esse, o teu se calhar também bastante. Agora, se tivéssemos esta capacidade de ser Deus, o problema é a consciência, não é? O problema não é só o poder, é como é que enfrentas a consciência. Eu tentei que não sei se funcionou contigo, que te pusesses no papel dele. Ou seja, o que é que tu farias se estivesse naquela posição? Quem Porque, é que escolheria, não é? exatamente, quem escolherias para salvar e quem escolherias para matar. Eu acho que sendo médico é muito mais fácil ter a empatia, criar empatia com este personagem, não é? Sim. Por tudo e mais alguma coisa. Olha, e agora, que significado escondem os símbolos que usaste? O triângulo e o círculo. Não é, Acho não que é fui assim mal. nada de muito esotérico. Já ouvi algumas interpretações. Eu não sei se tens alguma, se chegaste a. É assim, normalmente o círculo é utilizado em muitos cultos pagãos, não é? O triângulo, não tanto, até é mais o pentagrama, não é? Por isso, não, Sim, mas por acaso o triângulo invertido também é usado em alguns algumas cultos. coisas sim relacionadas com não tanto satanismo, mas com demónios e às vezes é usado isolado ou com o círculo à volta. Por isso foi aí que fui buscar. Eu queria uma marca simples, que não fosse muito. eh, Porque se imaginares a capa do livro com um pentagrama, é um bocado mais batido do que essa que sempre é assim um pouco mais original. E até, eu não sei se tiveste alguma participação aqui na concepção gráfica da capa ou não, mesmo o tom azul afasta-nos um bocadinho desta ideia de demónio e das forças das trevas e assim, não é? Porque o azul está sempre associado ao outro lado, não é? Sim. Pois eu não fui eu que decidi, nem que. Mas mostraram-me, não é? Antes e deram-me dei a minha opinião. Mas gosto de fugir do normal, não é? Fugir dos vermelhos, dos negros. Este azul é assim um bocadinho enigmático. E acho que fica uma capa interessante. Acho que fui mal. E agora, qual é que é o fascínio por essa figura demoníaca que é o diabo? Porque é trabalhado por muitos escritores. É O que engraçado. é o Acho que fui fascínio mal. nesta figura?
Eu não sei, inicialmente talvez pudesse ser por causa de ser a personificação do mal, Uhum. mas acho que acaba por não ser, e grande parte das representações que existem do diabo, ele tem assim uma coisa um bocadinho mais, menos maléfica e mais, não sei. E mesmo o meu diabo não é, não sei, não é uma personagem que tu ouças a achar, bom, este é realmente malvado. E, e se calhar vem daí, Acho que fui mal. mas é um tema que provavelmente vai continuar a ser explorado porque o mal, nós gostávamos de o separar, como se fosse uma coisa que pudesses separar de ti próprio, né? Uma coisa que pudesses separar das tuas atitudes. E pronto, na verdade somos só humanos a tentar fazer o melhor possível. Acho que fui E mal. agora uma questão engraçada é que, pronto, isso também lá está. O leitor depois faz os raciocínios que bem entende. O nome do protagonista não foi escolhido ao acaso, pois não. Não, É que anda não. ele, no meio disto tudo, gera aqui algum conflito exatamente por causa destas questões todas que nós falamos. Exato. E então como é que surgiu este nome? Acho que fui mal. O nome vem de Asmodeus, que um, é um demónio Acho que fui mal. de um livro que agora já não sei qual é o livro, Acho que de fui mal. onde vem. Ou seja, não sei a história original, mas é o nome de um demónio eh, numa história clássica. Não sei se entra no Antigo Testamento, penso eu. Por isso ele próprio, que é só uma pessoa, tem um nome inspirado num demónio. E, 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 vou fazer aqui duas perguntas que podem colidir uma com a outra. É, se existiram outras alusões a mitos hebraicos e se poderemos, se podemos contar com uma continuação desta história ou com alguma ramificação desta história. Olha, eu Acho que fui mal. escrevia para ser uma história única, pronto, começa e acaba, e eu, apesar do final, se calhar pode não ser satisfatório para toda a gente, ou há pessoas que gostavam de que o continuasse, para mim a história está terminada, terminou ali. Eu vejo forma de a continuar, Hum. se, se for obrigado pelo sucesso. Ahm, mas também há outras partes da história que eu gostava de explorar mais para trás, ou há outros personagens que entram assim um bocadinho mais de raspão, se calhar sem revelar muito, mas por exemplo o Oswaldo era uma personagem que eu gostava de explorar de outra forma, se calhar fazer uma prequela ou um spin-off baseado noutras personagens. Mas as personagens deste livro mesmo, eh, o Madeu, a Marília e a Susana, para mim já encontraram a paz deles, eh, da forma que terminaram no final. Uma paz muito aguerrida, essa. Mas é a paz deles, eventualmente chega a uma rotina. E chegam a entender. Acho que fui mal. Exatamente, é 80. Todos Olha, nós temos de trabalhar com pessoas que às vezes não. Temos de chegar a um entendimento também. isto é um. Exatamente. Olha, eu já perguntei isto ao Pedro Lucas Martins quando estive lá com ele e agora pergunto a ti. Isto agora mete mais piada ainda. A pergunta é se o terror em Portugal está de boa saúde. Acho que fui mal. Quando é que fizeste a live com o Pedro? Foi há Oi. uns 3 meses. Talvez, Acho que fui mal. talvez esteja em melhor saúde ainda. Agora não sei se está a melhorar. Há bons sinais, há muito bons sinais. E a comunidade que eles têm conseguido criar com a Fábrica do Terror, onde eu me tento Acho que fui mal. sempre imiscuir sempre que posso também. Já agora, se quiserem experimentar escrever terror, experimentem uma das oficinas da Fábrica do Terror com o Pedro, são fantásticas. E há muita gente a escrever muito bem. E a escrever muito bem terror, sem.
terror que tu podes considerar escrita literária sem cair nos estereótipos, ahm, sem, sem ser só gore e braços desmembrados. Ou... também os há, mas normalmente é justificado. Agora, essas pessoas todas que eu conheço, que eu sei que escrevem muito bem e que escrevem muito bem terror, eu quero o livro delas. É isso que eu queria mais livros, mais romances de autores portugueses no género de terror. E o que é que Eh, esse afastamento ou esse preconceito? Acho que fui mau, não sei, mesmo este meu livro, que eu escrevi acho que fui mau, como um livro de terror, ehm, já foi classificado de outras formas. Já me disseram, isto é mais fantasia, isto é mais um thriller. E eu, poças, mas eu tenho demónios e tudo, não chega para ser, para ser terror. Eu Ehm, acho que thriller, usar a palavra thriller é para quem tem algum medo de dizer que lê terror ou não. eu acho que sim, eu acho que sim. Medo, Eu acho que sim. olha, não acho que sei fui mau, agora especificar o estado de alma que vai nessas pessoas, mas Sim, mas é o dizer eu não gosto de terror. E exato. certeza que já leram um livro de terror que gostaram, mas que o classificam de outra forma. Eu gosto muito de falar do ensaio sobre a cegueira e eu acho que o Pedro também falou nele na live contigo, que para mim é um livro de terror e é o meu livro de terror favorito, do meu escritor favorito. Ahm, mas acho que há muito isso, essa ideia do mesmo, quer dizer, eu lancei o livro, não é? Depois falar com os meus amigos, então lanças o livro. E é de quê? É de terror. Terror? acho que fui mau, É que estás a escrever livros de terror. Então, às vezes há histórias para contar também no terror. E acho que mesmo as editoras fogem um bocadinho ao género. Perceber. acho Eu que fui estive mau, numa sessão de autógrafos numa das feirinhas de Natal lá no Norte e o senhor que estava a tratar da organização perguntou-me o que era o livro, qual é o tema, e eu disse terror. Ele, olha, é melhor dizer que é de suspense. Pois. acho que fui mau, Pronto, acho que fui mau, está bem. Então eu dizia, é um livro de suspense em que um homem, cada vez que cura alguém, tem que matar alguém. Isso não é bem suspense, mas Bem, e existem muitos contos de Natal de terror, não é? Muitas histórias de Natal por si, portanto, até casava bem com a época, mas pronto. É, eu não sei, é algo que realmente se mantém esta questão de nos afastarmos do terror, quando até é engraçado, pelo menos eu falando por mim, quando era mais pequeno, eu devorava filmes de terror. E acho que é algo que é comum a Uhum. acho que fui mau, E mesmo a coleção Arrepios, Uhum, sim. provavelmente também consumiste bastante. Agora não sei se há assim, alguma coisa neste momento que esteja a afastar mais, ou se calhar foi sempre assim. Se calhar foi sempre assim. Mas acho que o futuro é negro. acho que fui mau, acho que fui mau, Animador? Não, negro. Sim, exato. Está bem, ok, ok. Olha, e agora, virando um bocadinho a página, qual é que é a mística desta questão dos microcontos? Que é um campo que também é explorado por outro médico, escritor, e já que eu Uhum. estou a falar, escritor, que é o Somerset Maugham, que ele até chamava de vinhetas, mas que realmente tem pouca aposta no mercado editorial português. Ele diz como é que nasceu essa vontade dos microcontos, eh, se há aí alguma coisa pensada ou não. acho que Pois fui não é mau, só no mercado português, acho que no mercado mundial não é assim uma coisa que pega muito. Quando eh, a primeira coisa que eu fiz quando decidi que ia tentar escrever foi fazer uma oficina de escrita. E eu não queria escrever contos, eu não queria escrever microcontos, eu queria escrever romances, não é? Nós achamos que vamos escrever os 100 anos de solidão ou o Memorial do Convento, não achamos que vamos escrever um microconto de 100 palavras quando começamos. Mas depois percebi
que efetivamente teres uma história completa e sentires a satisfação de completares uma história e teres ali uma personagem que passa por um processo, por um arco, hum, dá-te realmente uma certa satisfação. Concluíste alguma coisa, chegaste ao final de alguma coisa, mesmo que seja um conto de 300 palavras. Então foi assim que comecei. Comecei com muitos contos. Comecei a gostar bastante de os escrever, apesar de realmente eu não ler muitos contos. Agora tenho lido, vou lendo cada vez mais, mas não é as coletâneas Sabes que fui de mal. contos, as antologias não é o que vende mais, nem em Portugal, nem em lado nenhum, nem é o que nós consumimos mais. E Sabes que fui mal. depois eu participei é o concurso de escrita criativa da Associação Europeia de Escolas de Escrita Criativa, que em Portugal é Escrever Escrever, que representa. Eu tinha ganho a Sandra Henriques, da Fábrica do Terror. Eu participei no ano Sabes que fui seguinte, mal. e aquilo são microcontos de 100 palavras. E foi um desafio muito giro, conseguires uma história que te prenda e que te surpreenda em 100 palavras. E eu ganhei, fui o representante português, aquilo depois vai para o concurso europeu. Sabes que fui mal. E pronto, a partir daí deu-me tanta satisfação que eu, o ano passado, fiz aquele desafio para mim próprio de tentar escrever um por semana. E a ideia aí, a ideia era criar ideias. Era eu obrigar-me a ter uma ideia para uma história por semana. Porque eu acredito que as ideias surgem do esforço que tu as teres. Não surgem espontaneamente, surgem de tu andares à procura delas. Às vezes aparecem do nada, não é? Às vezes estás a fazer uma coisa qualquer que não tem nada a ver e aparece-te uma ideia. Mas se não pegares nela, ela vai-se. E se andas à procura, elas vão-te aparecer de coisas que nem estavas à espera. Por isso, para mim, ainda é mais um exercício do que uma meta. Mas é uma coisa que me dá muita satisfação. E espero que quem os leia também tire alguma coisa de alguns. Há sempre uns melhores que os outros, mas também é assim. Mas isso é como tudo na vida, não É, é? exatamente. Exatamente. Olha, e pegando nisso, para terminar agora aqui esta primeira parte, eu queria te perguntar se existem já projetos para o futuro. Sempre, não é? Agora não. Isso dizia o Nuno Almeida. Realmente há pessoas que dizem, eu gostava de escrever um livro, mas escrever um livro já estava feito, não é? Não é isso que eu quero. Eu quero continuar. Eu estou a tentar escrever outro, eu estou a tentar escrever agora é um policial, Sabes que fui mal. não é tanto de terror. Talvez não tenha um final muito feliz, porque pronto, estou Ah, habituado. thriller. Exatamente, exatamente, será um thriller. Ahm, e, Sabes que fui mal. e queria continuar a escrever e a tentar. Em relação a géneros, eu realmente gosto bastante do terror, mas os livros, estava a dizer aquilo das ideias, mas uma ideia para um livro tem que ser uma ideia um bocadinho maior, não é? Tem que ter mais carne, não é? Tem que ter uma ideia que se aguente por 150, 200, 300 páginas. E as ideias acho que não vêm dos géneros. Acho que Uhum. uma ideia para um livro pode ter vários géneros. E o Saramago era um bom exemplo, que se calhar não se consegue classificar o que ele escrevia em géneros, porque ele escrevia coisas que, Sabes que fui mal. históricas, realismo mágico, terror, fantasia, Uhum. crítica religiosa, não é? Era provavelmente o que lhe apetecia. E pronto, por isso, continuar a escrever livros, alguns contos, género é o que surgiu. Eu, E tenho que trabalhar também, isso é inevitável. é o pão nosso de cada dia. Ai, tem que ser. Sabes que fui mal. Eu costumo dizer que etiquetas só na roupa e mesmo essas dão-me comichão. Portanto, Boa, boa. não Sabes que fui vale a mal. pena darmos aqui a etiquetar tudo e a tentar pôr tudo em caixas, porque senão às vezes só piora aqui a situação toda. Eh, Então, agora entrando aqui numa parte da nossa conversa mais sobre ti. Ok. Queria saber tudo como começou a paixão pelos livros.
Sim, e lembro-me muito bem. Foi em julho de 1991, Ah, isso é muito bem mesmo. muito específico, sim, sim. A minha professora da primária me levou uma saca de plástico cheia de livros de uma aventura para eu ler nas férias. Ok. E foi aí, e foi aí. Comecei a ler uma Eu, por aventura acaso, lembro-me do primeiro de uma aventura que li, que e foi foi qual? Desculpa? uma aventura musical. Bom, acho que foi das férias da Páscoa, o primeiro que eu li. Só é muito. E ainda estão aí, não é magnífico. Acho que foi Eles mal. ainda se aguentam, ainda saem, elas ainda escrevem, 30 anos depois. E olha, ia lendo tudo, pedia aos meus pais, os meus pais, sempre que eu pedia livros, compravam, depois comecei a ler tudo o que havia lá em casa. E aconteceu-me na, na faculdade parar bastante. Lia muito pouco na faculdade. É, Também passei por. é impressionante, é impressionante. Mas pronto, felizmente E voltei. depois Acho que foi mal. tomaste. Sim, 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 sim. E já agora, só uma pergunta que também é interessante saber. Em casa dos teus pais existiam livros, ou seja, eles tinham o hábito de ler já ou não? Acho que foi Sim, os mal. meus pais também liam muito. É, os meus avós também gostavam de ler. É porque se tu não os tens é difícil, não é? E, agora estão muito caros, mas antigamente também não eram muito baratos. Isso ajuda muito, ajuda muito. E eu Já. agora deixa-me só, desculpa, passar, porque eu tenho 4 filhos Uhum. e eu espero que eles venham a gostar de ler também, porque eu sei se eles gostarem de ler, vão ficar sossegados durante longos períodos. Por isso tenho muitos livros para eles. E é sempre uma questão do exemplo, não é? Isso, Portanto, isso. Acho que foi tem mal. alguém a ler, é normal que depois tenham aquela potência também para pegar no livro, não é? Só aqui para dizer que está aqui alguém a lançar um desafio de fazeres um livro de banda desenhada. Portanto, Desde não sei que não se. seja eu a desenhar, Acho que foi mal. Mas acho que poderia ser uma boa ideia, até porque na leitura às vezes funciona muito bem. Pelo menos essas que eu já tenho tido. sim, gostava muito. E Gostava muito. outra questão que eu também costumo lançar aqui e que está relacionada então aqui com uma playlist que eu estou a tentar construir, que é se há alguma música ou músicas ligadas ao processo da escrita deste livro. Acho que foi mal. Pois eu, em termos de música, há pessoas que não leem, eu não ouço música. Mas o que eu Acho que foi mal. fazia, eu toco guitarra clássica. Ok. Não posso dizer que toco porque há 2 anos que não abro a caixa, mas já toquei. Eu punha há rádios na Uhum. internet de guitarra clássica ou canais de YouTube de guitarra clássica e pronto, era isso que me fazia companhia. Então, depois, se puderes, envia-me Ah, algum sim, sim. para meter na playlist. Isso é muito giro. É, Acho que foi mal. e agora, uma pergunta que pode ser ingrata, que é, como é que é encarar um papel em branco? Acho que foi mal. Acho que foi mal. Ok. Eu não, Acho que foi mal. Acho que foi mal. pronto, não escrevo à mão, eh, porque depois não vou conseguir ler o que lá está. Letra de médio. Mas, sim, exato. Eh, mas não sinto isso. Não sinto isso. Há momentos realmente em que, ou seja, eu nunca me sentei para escrever e fiquei a olhar para a página do Word em branco. Porque normalmente quando me sento é porque Acho que foi mal. já sei mais ou menos o que vou escrever. Às vezes encravo Uhum. a meio ou em algum lado, mas ela não está em branco, ela já tem coisas escritas para cima. Por isso eu não sei se é mito ou se tem a ver mesmo com o processo de. Porque se tu encarares a escrita como uma profissão, não é? E os escritores verdadeiros
sentam-se X horas por dia a escrever. O Stephen King faz isso, não é? Escreve X horas por dia. E é isso, te sentares para escrever e sabes que tens de escrever durante 6 horas e não tens nenhuma ideia ou não sabes o que é que vais escrever, pois realmente é capaz de ser difícil surgirem na hora. Mas para este livro, por exemplo, para o Pacto, eu sabia a estrutura toda, planeei durante 2 meses, mais ou menos, antes de me sentar a escrevê-lo. E depois foi muito rápido o processo de escrita, porque eu já sabia o que é que queria dizer, o que é que ia acontecer. E as primeiras personagens e os ambientes e depois é que escreveste. Exatamente, sim, sim. É mais fácil para depois a escrita fluir melhor. Ou seja, é esse E eu, primeiro e depois então a escrita em si. para mim funciona melhor, até para evitar isso de ficares encravado sem saber o que é que queres dizer. Ahm, eu este tinha planeado, ele foi enviado para o Prémio António de Macedo, não é? Que tem uma data. E como é óbvio, eu comecei a escrevê-lo em cima da hora, a 1 mês do prazo. Uh, Felizmente tinha-o todo planeado e por isso é que consegui enviá-lo a tempo, sim. Agora, o livro que eu estou a escrever já lá vão 9 meses Então, e ainda vai a meio, porque não tenho um prazo. Mas pronto, está literalmente um parto difícil. é pá. Mas nós ficaremos a aguentar e a aguardar. Olha, e esta agora também pode ser assim um bocadinho injusta até pelo número, mas eu ia perguntar por três recomendações literárias. Acho que fui mal, Ok. Uh, acho que fui mal, acho que fui mal, acho que fui mal, então, acho que fui mal. eu gostava de recomendar terror nacional. Então temos As Sombras de Lázaro, do Pedro Lucas Martins. Aí, E também eu, Acho que fui mal, conversa e que também o, foi. o, acho que o fui mal, ensaio sobre a cegueira, Ok. mas já todos leram, acho eu, não é? Já toda a gente leu o ensaio sobre a cegueira. acho que fui mal, acho que fui mal, acho que fui mal. Mas não, vou recomendar outra coisa, porque Ok. Assim, que eu quatro também também não é por aí. não está mal, não está mal. Outro dos meus escritores favoritos é Terry Pratchett, que escreve fantasia, Uhum. e que em Portugal quase que não está traduzido, tem 2 ou 3 livros na saída de emergência. Eh, por isso, vão todos ler The Color of Magic, que é o primeiro do Discworld, que é para pressionar as editoras portuguesas a trazê-lo para cá. Acho que fui mal, Ok. Eu acho que é Mafalda, da outra Mafalda, que também é uma fã Pois inveterada. pois é, pois é. Acho, acho que fui mal, acho que foi a primeira pessoa a quem eu ouvi falar do Terry Pratchett. Ok, sim, senhor. Pronto. Então temos aqui três livritos, certo? Ficamos pelos três. Mas aqui é a regra, é? acho que E fui mal, então, agora, para terminarmos, a pergunta que ninguém quer que eu faça, mas que eu faço sempre no final, que é, se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Bom, eh, portanto, eu sou oftalmologista, por isso é mesmo um ensaio sobre a cegueira. acho que fui mal, Está certo, sim, senhor. Grande Eu- ensaio. é, acho que fui mal, acho que fui mal, olha, felizmente é raro e a oftalmologia, se calhar, é das especialidades em que lidamos menos com. A gravidade dos nossos casos é diferente na oftalmologia do que noutras especialidades. Mas também as expectativas das pessoas são diferentes. As pessoas vão sempre à espera da solução é, Sim. Bem, portanto, ensaio sobre a cegueira, certo? Exato. Aqui é.
a inspiração ao Saramago, ao nosso Nobel, e aproveitamos então este título, certo? Certíssimo. Olha, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa então aqui sobre o teu livro ou não. Aproveita agora. E pensa muito bem então na questão da banda desenhada. Eu adorava isso. Gostava mesmo. Agora outra coisa que eu queria perguntar. Porque é uma coisa que eu também faço e que, pronto, não sei se sou eu o único ou não, e já vou também perceber isso. Não sei se tens algumas vivências mesmo da parte profissional que guardes. Sabes que fui mal, sabes que fui mal, Só do enterramento ou do serviço, pronto, não sei se tens ou não. sabes que fui mal, Quando dizes guardar, é guardar mesmo em formato físico ou Guardar guardar? na forma. Sim. Tem imensas, todos os dias. As histórias estão nas pessoas, não é? E nós vemos Sim. muitas pessoas. E se falarmos um bocadinho com elas, elas todas têm histórias. E às vezes nem é preciso falares para perceberes as histórias. Por causa disso, eu não sei. Pronto, agora sou eu a lançar-te um desafio. Era pensares na possibilidade de compilares essas histórias ou de aproveitares algumas dessas histórias para fazer aí alguma coisa. Agora é um desafio que eu te vou lançar agora aqui no final. Isso é giro. Acho que já há vários livros assim, não é? Há vários livros de crónicas de médicos que vão compilando isso. Mas as nossas histórias são nossas, não é? As que nós presenciamos são nossas. Eu tenho essa ideia também de fazer isso. Pronto, Devíamos fazer todos. ainda bem, porque eu acho que é muito interessante, porque acho que a ideia do João Semana ficou um bocadinho perdida e acho que nós ganhamos muito em transpor para o papel aquilo que depois vai atormentando ao longo do dia, atormentando no bom e no mau sentido da palavra, não é? Porque, portanto, lá está, nós acabamos por estar com pessoas e vivenciar então todos os problemas que elas depois tão bem passam para nós, não é? E acho que é algo engraçado. Pronto, agora eu já lancei aqui o meu desafio e já estou a falar então do pacto. Mas eu acho que é mesmo atormentar. Eu acho que não é preciso outra palavra. É mesmo isso que acontece. O pacto, pronto, eu gostava muito que comprassem, gostava muito que lessem, mas acima de tudo, gostava muito que me dissessem o que é que acharam. Porque eu pensei muito nisto quando comecei a escrever e o medo que eu tinha do feedback nos primeiros textos por causa da insegurança. Continuo a ter muita insegurança com o que vou escrevendo, mas percebi que prefiro que me digam alguma coisa do que não me digam nada. E acho que todos os escritores, acho que todos os artistas querem que as pessoas falem, que as pessoas digam. Por isso, nem que seja para me insultar, digam-me qualquer coisa depois de ler. sabes que fui mal, Estás sedento por opinião. Exato. Opiniões críticas. Então fica aqui também lançado o desafio para todos os leitores. E digam alguma coisa. sabes que fui mal, E pronunciem-se, não é? Exatamente, pronuncie Ok, com força. muito bem. Pronto, terminamos então a nossa conversa. Não sei se gostaste ou não, se foi uma terapia de choque ou pronto, ou se foi algo mais leve. Não, até foi agradável. Não estava à espera. Foi, vá lá. Muito obrigado. 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 Espero que tenha sido proveitoso para ti, que tenha sido um bom momento para estar aqui à conversa. E pronto, o resto boa noite. sabes que fui Boa mal. noite a todos. Obrigado.